lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre Sombra e Ossos, que é a nova série de fantasia da Netflix que estreou nesta sexta-feira, dia 23, e a gente vai papear aqui. Será que esse universo foi bem construído? Será que é fiel aos livros? Porque sim, temos livros e a história é baseada em mais de um, e eu vou falar de todos esses detalhes no vídeo de hoje com spoilers. Mas se você ainda não assistiu a série, tem vídeo sem spoilers aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição e fiquem avisados que esse vídeo vão ter spoilers, até pra eu conseguir falar coisas que eu não pude falar no meu sem spoilers e falar de todos os detalhes como vocês gostam. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Na série a gente acompanha 3 arcos, majoritariamente a história da Alina, que se descobre uma conjuradora do sol, e o poder dela até então era um mito. E ele é realmente muito importante porque ela conseguiria acabar com a dobra que separa todo esse universo. E além disso, a gente acompanha o arco dos corvos, que são mercenários, e eles estão justamente tentando sequestrar a Alina por uma grande quantidade de dinheiro. E também a gente tem o arco da Nina e do Matias. A série é baseada em 2 livros da Leigh Bardugo dentro do universo de Grisha, né? Então a gente tem o Sombra e Ossos e também o Six of Crowns. Além disso, ela também é produtora executiva da série, o que acaba facilitando até pra gente ter a colisão desses universos, porque no livro Six of Crowns a timeline é em outro momento, e aqui na série a gente vê que essas timelines colidem, então as histórias elas acontecem na mesma timeline, apesar da gente ter arcos separados até o momento final da série que eles se unificam. Como eu falei no meu vídeo sem spoilers, a gente tem prós e contras com a junção dessas histórias, porque no livro original de Sombra e Ossos a gente tem só a história da Alina, então é uma história que é bem longa, tem vários momentos que acabam saindo da série, principalmente alguns momentos que ela tá no palácio, mas também é um livro que acaba dando muitos detalhes desse universo. Já no Six of Crowns, a gente tem uma narrativa mais diferente, e a gente tem esses personagens como os corvos, e eles acabam preenchendo essa parte narrativa que seria um pouquinho mais lenta, mas ao mesmo tempo faz com que a série acabe não conseguindo abordar muito bem alguns aspectos, como por exemplo a apresentação dessa mitologia. Quando a gente chega no início do livro de Sombra e Ossos, a gente já tem toda a apresentação de quem são os Grishas, quais são os poderes, as diferenças dos poderes, e aqui na série a gente vê algo mais espaçado e conforme vão apresentando os Grishas e os tipos de Grishas, mas não necessariamente eles explicam tintim por tintim, a gente vê os poderes deles rolando. Então, às vezes você não acaba sabendo realmente 100% dos poderes deles. Por exemplo, o Darkling, ele é um impulsionador de poderes, e no momento que a gente vê ele encostando na Alina e ela fazendo uma grande luz para apresentar os poderes dela, a gente não consegue necessariamente entender que isso faz parte do poder dele. Só um pouquinho mais na frente ali a série explica que ele realmente impulsiona o poder, então pode ser algo que fique também um pouco batido, e também pra gente se situar nesse universo. A gente vai passando por algumas cidades, mas não necessariamente deixa a gente entendendo onde que a gente tá. E também por causa de alguns detalhes que acabam ficando em diálogo. Por exemplo, em certo momento a Inês fala sobre as garotas menagerie, e a gente consegue entender que essa menção é muito mais para contar a história dela, porque ela era uma garota menagerie, e aí o Cas comprou ela e tudo mais, do que realmente explicar o que são, como que acontece, o que eu particularmente acho muito interessante, principalmente quando a gente tem essas termologias dentro de um universo de fantasia. E também sobre os caçadores de bruxas, que seriam os caçadores de Grishas. Eles chamam elas de bruxas para ser uma forma pejorativa, porque eles são dominadores da pequena ciência, mas eles chamam essas pessoas com poderes de bruxas de forma pejorativa e são caçadores, ou matam ou sequestram. Eu acho que isso facilmente seria resolvido com uma narrativa de 2 minutos ali, só para introduzir o universo, pelo menos introduzir o mapa, explicar um pouquinho dos poderes dos Grishas, até mesmo pra gente ter um entendimento maior do porquê a Alina é tão importante, por que ela é um mito. A gente entende logo de início que ela tem um poder que é único, isso a série deixa bem claro, mas talvez com essa narrativa a gente entenderia como um peso muito maior ali, e também entender essa diferença de poder, porque como mesmo na série eles falam, agora ela é uma Grisha, então o que diferenciaria o poder dela, por exemplo, de uma sangradora? Então acho que
talvez explicar isso mais no início de uma forma simplificada mesmo, como narrativa, a gente teria um peso maior sobre o que é ser uma conjuradora do sol e o que ela pode fazer ali na dobra, principalmente porque quando a gente começa a série, a gente já é situado que existe a dobra, a gente entende que precisa atravessar a dobra, mas a dobra ela é desenvolvida ao longo da série até por causa do histórico do herege negro, e aí a gente já vai pegar um momento para falar dele aqui. E assim, por que eu tô falando dessas questões também? Porque eu recebi a série com antecedência, então eu consegui ler depois de assistir a série. Eu gosto de fazer esse experimento porque eu sei que muitas pessoas vão ver ali no top 10 da Netflix e vão acabar ficando curiosos, e eu gosto de ver se a pessoa entenderia aquele universo, aquela série, sem necessariamente ler os livros. E eu fiquei com muitas dúvidas quando eu assisti o piloto pela primeira vez, principalmente por causa dessas termologias, que mesmo que algumas delas sejam explicadas ao longo da série, eu acho que seria muito importante a gente já ter um entendimento maior no piloto, até para ser um piloto que te prenda realmente, que te conquiste pelo universo e não só pelo mistério dela ser uma conjuradora do sol e também de todo o mistério da dobra, que a gente quer saber o que é e como que tudo isso aconteceu. E aí eu li o livro, e para trazer esse vídeo com spoilers, eu reassisti a série e realmente assim, eu gosto mais da série porque eu consigo pegar muito mais detalhes que acaba ficando um pouquinho de lado, como por exemplo, o fato do Darkling usar uma roupa preta, ou até mesmo o fato daquela frase que o Mal acaba falando pra Lina, que ela se tornar Grisha fez bem pra alimentação dela, que ela começou a comer mais, e mais alguns detalhes que eu vou discorrendo aqui ao longo do vídeo. Então assim, é uma série que, apesar de ter várias diferenças com o livro, principalmente por causa dessa colisão dos dois livros, né, não só de um, ela é bem fiel à obra original. Então quem já conhecia os livros vai ficar muito mais situado, eu acho que vai ter uma apreciação maior com a série. E quem não conhece pode ficar um pouquinho perdido até certo momento dela. Como por exemplo na parte social, eu senti que alguns aspectos ficaram um pouquinho de lado comparado com o livro, como por exemplo, o povo ficar à deriva do rei, ter uma pobreza muito grande, e eu fico pensando que talvez eles possam ter tirado isso da série, porque possivelmente a gente acabaria concordando com o que o Darkling estava fazendo ali. Mas talvez a gente também teria um entendimento maior do porquê existem os caçadores de Grishas. A gente tem um vislumbre de como era antes quando a gente conhece a história do Darkling, que fica ali no passado, que se eu não me engano é no início do episódio 7, e aí a partir disso a gente consegue entender que existia uma rivalidade ali, e como tudo se tornou o que é esse universo que a gente é situado logo no início da série. Então eu senti que faltou realmente um pouquinho mais desses contextos que eu acho que é muito importante, principalmente para a construção desse universo. Eu não sei qual que é o objetivo da Netflix, tipo, no sentido de o quão grandiosa vai ser essa série, se vai ser uma série com 3 temporadas, 4, 7, sei lá quantas temporadas, e eu acho que essa construção na primeira temporada é muito importante, e eu facilmente teria, por exemplo, tirado o arco da Nina e do Matias aí, ou pelo menos parte dele, deixado vislumbres. Eu já vou falar um pouquinho mais deles aqui, mas eu realmente acho que eles não encaixaram tanto. Eles poderiam ter ficado para uma segunda temporada e eu teria aproveitado mais esse período que eles apareciam para justamente dar um contexto maior e construir melhor essa mitologia, esse universo que a série está inserido agora. E quando a gente fala da colisão dos universos de Sombra e Ossos e Six of Crowns, a gente vê que talvez eles tiveram alguma dificuldade para colidir esses universos, porque no momento que os corvos estão tentando sequestrar a Lina no palácio, eu realmente fiquei com um pouco de preguiça, assim, que ela caiu justamente ali na carroça deles para se esconder e conseguir sair do palácio, sabe? A série, em vários momentos, ela tem Deus Ex Machina, inclusive tem um diálogo sobre isso, né? Sobre as coisas caírem no colo, e eu realmente acho que isso é um defeito, não é um negócio para ser satirizado. Então tem algumas resoluções simples que me incomodam um pouco aí ao longo da série também. Mas por outro lado, a junção do universo acabou preenchendo umas partes mais devagares aí do livro e trouxe os corvos, que são o melhor da série para mim. Esse grupo simplesmente é magnífico.
magnífico. Eu gosto muito da dinâmica deles como grupo e também das características singulares deles. Inclusive, eu senti até falta de saber mais do passado deles, muito mais do que da própria Lina. O Kaz, ele é muito engenhoso, né? E eu gosto muito da relação dele com a Inej, porque a gente vê que existe uma preocupação entre os dois, de um ajudar o outro, meio que sem o outro saber, como por exemplo, ele ter dado o clube dele pra justamente livrar a Inej da Ellen, e a Inej ter matado pela primeira vez, que a gente vê que é algo que ela não faria, porque quando a Ellen pediu pra ela matar o cara, ela ficou meio ressabida, e ela mata pela primeira vez pra salvar o Kaz no momento de perigo. Então a gente vê que realmente é um grupo que entra muito em sintonia, e sem falar que assim, a Inej é magnífica, né? Tudo sobre a construção da personagem eu gostei muito, e é por isso que eu falei, eu senti muita falta de saber mais do passado dela, principalmente quando ela cita a questão das menagerias. Eu adoraria ver um flashback da história dela também, não só da Lina, inclusive com o irmão dela, e também ter mais contexto dessa história do irmão, que provavelmente vai acabar ficando para uma segunda temporada, mas foi um grupo que eu gostei muito, e o Jasper, ele vem aí como o alívio cômico, mas também uma pessoa muito engenhosa, muito habilidosa, e sem falar os momentos picantes, né? Eu tinha comentado no meu vídeo sem spoilers que eu não curti muito o romance da série, já vou falar aqui, mas essa parte de pegação eu achei sensacional, eu adorei, principalmente porque também estava incluso dentro de uma dinâmica muito importante ali do grupo. Então assim, os corvos realmente, eles têm características singulares que são muito importantes, mas eles em conjunto também é incrível. Mas por que eu não gostei muito do romance aí da série, né? Quando a gente vai pro arco, principalmente da Nina e do Matias, eu não senti que teve uma construção muito bem feita. Eu entendo realmente toda essa questão que eles querem fazer duas pessoas completamente opostas se apaixonarem, mas eu senti que as mudanças entre amor e ódio deles foi muito rápida, foi em momentos que realmente não teve uma construção. Eu não senti, pelo menos, essa construção. Acabou virando a chave em dois momentos muito rápidos. E acabou que, pra mim, o arco deles foi muito custoso de acompanhar. Eu entendo a importância, principalmente quando a gente chega ali no final, em que todos se unem, né? Acaba meio que formando um grupo atípico, e eu gosto muito disso, inclusive. E também era pra ela já estar envolvida com os corvos, né? Inicialmente, só que ela foi sequestrada. E eu também não sou muito a favor dessa romantização de se apaixonar pelo seu sequestrador, sabe? Uma coisa é a gente ficar meio encucado com pessoas que não gostam de características nossas e querer se provar, né, pra pessoa, não, você está errado sobre mim, que é um caso ali, né, porque ela fica, eu acho que você só tem preconceito com Grishas, se você me conhecer você vai ver que eu sou muito legal e tudo mais, mas, assim, você não tenta convencer alguém que tá te fazendo mal, tá te sequestrando, você tá passando fome e tudo mais, mesmo que a gente veja momentos de bondade ali no Matias, tipo, o barco tá virando e ele ficar preocupado com ela. Então fica ali naquela linha tênue, perigosa entre romance e romantização, entende? Então, realmente, pra mim, eu não curti tanto. Eu entendo quem gostou, porque essas coisas geralmente costumam funcionar, mas como eu falei, eu facilmente teria tirado parte do arco deles pra explicar muito mais da mitologia e ter dado uma ênfase maior neles ali na segunda temporada. Outro romance também que é um pouquinho diferente dos livros, né, é entre o Mal e a Lina, porque aqui na série eles passam essa sensação de meio que tem uma amizade, inclusive a parte da amizade dos dois eu gosto muito, mas quando vai pra esse romance que um gosta do outro, mas o outro não fala pro outro, e aí rola aquele lance de um se guardar pelo outro, ou ter um peso, né, muito maior, tipo, quando a Lina ela acaba se envolvendo com o Darkling, ela fala, putz, eu fiz burrada, eu me envolvi, e ele fala, não precisa me contar e tudo mais. Mas, por exemplo, no livro eles falam mais abertamente. Inclusive, a Zoya, eu acho que no livro nem é a Zoya, mas ele chega a ficar com uma Grisha e ele chega a comentar ali pra Lina. Eles realmente têm meio que uma relação meio bro, assim, inicialmente. Então, eu senti um pouquinho de falta disso aqui, dessa naturalidade de você realmente ser um grande amigo e falar, opa,
Por que não? Ele tá sempre aqui comigo e agora a gente é adulto, sabe? A relação muda e eu gosto dessas mudanças. Então, eu sinto que eles poderiam ter tido um aproveitamento um pouquinho maior aí na série com isso também. Mas quanto à amizade deles e quanto um lutar pelo outro e querer o bem do outro, até com essa relação das cartas e tudo mais, eu realmente gostei da relação deles e é uma relação que você meio que sofre junto porque você vê de uma perspectiva de fora, né? Você vê que as cartas não estão chegando, um tá escrevendo pro outro, mas as cartas não estão chegando e você fica, ai, alguém tá fazendo algo, a gente ainda não sabe quem, mas você fica agoniado porque você sabe que essa relação tá sendo interrompida aí por alguém. E por que eu friso sobre essa questão da amizade da Alina e do Mal, que foi realmente muito bem construída aqui na série? Porque justamente quando a gente tem esses momentos de flashback e esses momentos de agora que a gente tá acompanhando, é muito legal porque isso traz uma importância pra relação deles, mas também traz o contexto ali pro final, que é eles dois juntos de novo, sozinhos nesse mundo completamente desconhecido. Inclusive, eles até têm uma frase ali que eles falam, que nem dois fantasmas, ou conviver que nem dois fantasmas. Isso tem um contexto maior no livro e teria sido muito legal se eles tivessem frisado um pouco mais aqui também na série. E vamos falar da Lina, a protagonista da série. Gostei muito da escolha da atriz, eu acho ela realmente muito boa. Gostei muito da construção da personagem, da origem dela, inclusive com os flashbacks e também das coisas que ela sentia por ser Shu. Essa relação do orfanato e principalmente com a relação ali do Mal é muito importante pra ela e também dá um entendimento maior pra gente da relação dela com os poderes dela, apesar de que eu não curti tanto que os poderes dela ficou tão atrelado aos homens da vida dela. Eu vou explicar. Essa relação inicial com os poderes dela, porque ela meio que se sentia atraindo mal e depois, quando ela meio que se liberta disso, ela dependeu um pouco dos poderes de impulsionamento do Alexander. Tanto que a própria mãe dele chega a falar que ela não tem que depender dele e que ela consegue sozinha, principalmente quando a gente vê uma cena inicial ali em que ela conjura muita luz dentro ali da dobra. Não me entendam mal, eu acho que é super natural ela aprender a controlar os poderes dela, mas eu sinto que realmente eles não precisavam fazer tanto essa dependência dela, essa insegurança dela em cima disso. Talvez se fosse só ali com a relação do Mal, porque tem toda a questão do orfanato, acho que faz sim sentido, mas quando ela começa a aprender, eu acho que poderiam ter dado uma segurança maior nesse sentido pra ela. E falando em poderes, outro aspecto também que acaba me incomodando um pouquinho aí na série é que muita parte dos poderes dos personagens acabam ficando como apresentações, como conjurações ali ensaiadas, teatrais, para fazer uma apresentação e não realmente em lutas, batalhas, que é algo que acontece mais pro final. Acontece ali no início, né? A gente vê inclusive a Lina conjurando a luz e tudo mais, mas de modo geral a gente vê os poderes mais como encenações. Eu queria ter visto mais de batalhas, principalmente quando a gente tem Grishas que estão um pouquinho de lados opostos ali, né? Como o pessoal que tava do lado do Darkling e também o pessoal que se sentiu traído, foi traído e não concordava com as atitudes dele. Então poderia ter tido uma batalha um pouquinho maior aí, mais ou menos que nem foi quando a Lina quis desafiar a Zoya. E eu gosto dessa construção, inclusive, da Zoya com a Lina, porque elas não precisam se gostar, mas elas acabam se tornando aliadas. Então eu até fiquei com curiosidade de ver um pouco mais dessa dinâmica, mas realmente me incomoda um pouco em séries de fantasia de uma forma geral, não só aqui, ou de pequenas ciências, né, no caso, em que a magia ela fica como algo mais de apresentação e não realmente de batalha. Então, a série ela tem bastante ação, sim, ao longo dela, mas não tanto de magia, que eu acho que é o que surpreende muito nesse universo. Talvez numa segunda temporada, que provavelmente vai ter, ainda não tá confirmado, eles utilizem mais, porque realmente vai ser necessário, principalmente depois daquele final, já vamos falar do final. E ainda nessa onda de poderes, né, eu gostei muito do cervo, mas eu senti um pouquinho de falta aqui na série deles falarem que o cervo era o destino da Lina. Eles constroem até um aspecto dela desenhando o cervo desde nova, o Mal sabe a importância do cervo pra Lina, mas
no livro, eles ficam frisando que o cervo é o destino dela. E aqui eu senti que não foi tanto assim. No momento em que ela tem o poder do cervo, ela fala sobre merecer aquele poder, mas não sobre ser o destino dela. Então, eu senti um pouquinho de falta, porque eu acho que teria tido um peso muito maior aí pra série. Porque meio que não importa muito o que o Darkling faz. E, inclusive, no livro, ela até pesa mais o fato dela não ter conseguido matar o cervo, porque ela vê tudo que o Darkling fez, como estender, inclusive, a dobra, né? Porque ela hesitou. Então ela se sente muito culpada com isso. Ah, eu também não posso deixar de falar que eu gostei muito do CGI do cervo. Achei muito bem feito. Pra mim, o que me incomoda um pouquinho da parte estética da série são mais esses momentos de luz, de conjuração de luz, que eu acho que destoam um pouquinho, até na coloração da série. Mas os momentos de sombra e tudo que tá atrelado à sombra é muito bem feito. Os poderes do herege negro, nossa, eu realmente gosto, inclusive ali no final, quando a gente vê os Volcras, né? Principalmente quando a gente vê os seres formados de sombra saindo com o herege negro ali da dobra no final, o que dá uma possibilidade para uma segunda temporada, provavelmente teremos, porque sabemos que essa série vai ser um sucesso. Tudo ali é muito bem feito, inclusive eu gosto muito dos cenários, né? Toda aquela parte ali da dobra, que é de areia, também o barco que anda ali na areia, eu gostei muito dessa construção e é uma série que tem muitos cenários e todos os cenários são muito bem feitos. Mas vamos falar dele, o herege negro, o Alexander, o Darkling, o General Kirigan. Com certeza um personagem que tem tantos nomes teria aí uma identidade secreta, mas realmente foi algo que me surpreendeu. Eu não esperava, também não esperava que ele tivesse uma mãe ali no palácio que tivesse contra ele. Eu gosto muito do contexto da história dele, do passado dele, a gente consegue compreender melhor e digo até que, lendo o livro depois, eu compreendo mais ainda as atitudes dele, mas assim, não é algo que ficou tão claro, ele fica como um vilão aí da série. Mas eu também gosto de vilão, né, gente? Então tira um pouco dessa consideração. Me conta você, o que você acha? Você é a favor dele? Não é? Acha completamente errado o que ele fez? Mas é aquilo também, né? Eu compreendo, mas ele também é aquele vilão que tem sede de poder, tanto que a gente vê tudo que ele faz com a Lina. Inclusive, né, eu tinha falado da parte técnica, gostei muito dela com o negócio do cervo aqui, nessa parte do corpo. Achei muito bem feito. O da mão dele nem tanto, mas fica muito mais indireto, a gente não vê com tanta frequência. E gosto da relação que ele tem com a Lina, não com essa relação dos poderes que eu tinha falado, mas no sentido de fazer a gente entender a importância dela na história. Inclusive, ele é o grande introdutor aí da pequena ciência, né? Eu queria saber mais disso, sabe? Tem umas pequenas coisas que eu fico curiosa, eu não sei se vocês também despertam curiosidade de querer entender um pouco mais, mas eu gosto disso, quando é um universo fantasioso, quando é distopia, de uma forma geral. Eu gosto quando tem essas menções de que elas sejam realmente desenvolvidas, não só que fique como uma menção ali. Torço pra que seja algo que eles falem mais pras outras temporadas. Eu já tô aqui falando outras temporadas, não só da segunda. E sem falar também, né, eu realmente gostei muito da parte de sombra aí da série, né, porque eu gostei muito dos Volcras. A gente vê essas criaturas não com tanta clareza, é um ambiente escuro e eu até gosto disso porque de repente é uma resolução ali para um efeito, provavelmente, sei lá, se eles não tivessem muita grana para pós, ou que foi direcionado lá mais pro cervo, que ia ser num ambiente claro, e aí os monstros eles ficam mais indiretos e eu gostei muito disso, até porque deixa mais aterrorizante e é muito legal também porque o Shawn Levy, ele também é produtor executivo aí da série e ele é o produtor executivo de Stranger Things. Então, eu senti certa similaridade com Demogorgon, não necessariamente de visual, né? Mas dessa parte sombria, do mistério, do medo. Então, eu gostei e por isso eu também fiquei muito curiosa com o final dessa série, quando esses seres estão saindo em pé. Gente, sério,
tensão total. Gostei muito do final. Então, assim, de uma forma geral, eu sinto que Sombra e Ossos, ele é uma boa adaptação para quem conhece o universo. Para quem se introduzir aí por causa da série ou porque gosta do gênero de alguma forma, talvez possa ter algumas dificuldades ou sentir falta justamente dessas pequenas explicações, tipo, onde é tal lugar, o que cada Grisha necessariamente faz. Eu sei que tem vários tipos, mas o que realmente difere uma da outra, como que você nasce assim e como nasce a outra. Enfim, curiosidades que a série acaba deixando aí ao longo dela, mas eu espero que eles também tenham uma construção maior aí nas outras temporadas. Às vezes é algo que eles estão guardando para outros mistérios que possivelmente eles podem desenvolver, principalmente com essa colisão de universos, né? De ter a história de Sombra e Ossos e Six of Crowns e juntar as mitologias dos dois. Mas eu digo aqui pra vocês, eu realmente tive uma experiência melhor com a série depois de ler os livros. Mas a série, ela tem um bom final, hein? Eu gosto aí do grupo que se forma, mesmo que o Mal e a Lina fique com um arco um pouquinho mais separado, mas eles estão ali, né, no barco. Também gosto do Herege Negro retornando, eu acho que ele realmente vem aí com o nome, principalmente depois da revelação. Vamos esperar aí uma segunda temporada que, assim, não tá confirmado, mas vai ter, gente, porque essa série ela vai ser um sucesso. Anota aí. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da série? Vocês já eram familiarizados com o universo Grisha? Você gostou da série? Você conseguiu compreender? E se você nunca teve contato com o universo Grisha, você conseguiu entender? Foi uma boa introdução pra você? Porque às vezes eu que tô acostumada com outros tipos de série de fantasia, de construção, e pra você pode ser que esse universo tenha sido suficientemente bem construído. Então vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!